Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Aline, eu queria que você... tem vários tops aqui, né? Tipo, são várias questõezinhas, mas que são do mesmo tipo. Mas, por exemplo, eu queria que você me dissesse os casos mais chocantes que você atuou ou que você presenciou. Eu acho que são duas coisas separadas, né? Que você estudou e que você atuou. Tem alguns casos em que eu atuo indiretamente, como eu falei, tem colegas, delegados e policiais que me consultam e tudo mais, e tem outros que eu fui chamada, por exemplo, né? Tem uns que eu posso falar, tem outros que não, mas, por exemplo, teve um caso lá na Paraíba, né? De uma moça que ela foi assassinada e ela foi encontrada, o corpo dela, com um teste de gravidez. Foi essa? Não, peraí, já estou confundindo. Peraí, vou falar de outra, é melhor. Melhor. De uma menina de 14 anos que foi estuprada e assassinada. Né? Então, o secretário de segurança, na época, me chamou para dar uma olhada nesse caso. E, basicamente, eu pedi para ver a cena de crime, porque esse aqui que é interessante. Nós trabalhamos com cena de crime, porque a cena de crime tem as ações, né? E eu pedi para ver todas as fotos, né? E aí, eu me lembro que foi um dia que deu um blackout no Nordeste, que ficou tudo escuro. E eu cheguei a João Pessoa, já estava quase noite, porque eu tinha aulas à tarde, não deu para eu ir. E aí, a gente ficou olhando com a lanterninha, eles trouxeram as fotos, né, para eu olhar, os policiais e detetives lá do caso, né, e uma promotora e o secretário. O secretário ficou um pouco tempo, ele teve que sair. E aí eu fiquei lá observando e, por exemplo, não é coisa do outro mundo, você está aplicando coisas, na realidade, lógicas, né? Essa moça de 14 anos foi estuprada e levou um tiro na nuca. Só aí já te diz muita coisa. O estuprador não faz isso. O estuprador não dá tiro em nuca. O estuprador não mata com revólver. O estuprador ele é tão interessante que se ele pode pegar um revólver para te levar para um determinado local, mas na hora de te matar, geralmente, ele vai asfixiar, esganar, porque ele quer essa proximidade, isso dá mais conteúdo e contexto ao que ele está procurando, né? A questão do prazer, a questão da proximidade com a vítima, né? Absorver esse ganho psíquico, né? Então, se nesse caso ela levou um tiro na nuca, olha aí, uma coisa bem, né? Então, na época, eu não sabia nada do caso, né? E uma das coisas que eu falei, né? Eu falei, olha, primeiro, esse criminoso, ele não é jovem. Né? Por causa da maneira que ele cometeu o crime, o tipo de arma, porque assim, no teu network criminal, quando tu tá no início da carreira criminal, tu não consegue uma arma potente, tu consegue um 38zinho, né? Aí depois tu vai aumentando. Então, até o tipo de arma utilizada já te diz um monte de coisa. Esse crime tinha sido utilizado uma 380, se eu não me engano. Então, só isso já te diz outras muitas coisas, tá? Então, eu disse, por exemplo, o criminoso deve ter em torno de 30, 35 anos, tá? Porque o cara, quando a gente é mais jovem, a gente comete um crime diferenciado do que quando a gente ganha mais experiência, tá? Por exemplo, fugindo um pouco a esse caso, em um arrombamento, quem entra pela porta da frente, ele é mais jovem do que quem entra pelo teto. E aí, no caso, a faixa etária pela porta da frente é geralmente de 13 a 17 anos. Pelo teto já é 22, 24, por aí. Aí você diz, por que isso? Isso é uma questão da própria psicologia, do nosso desenvolvimento humano. Quando a gente é mais jovem, a gente vai agir por impulsividade. Por que eu vou agir por impulsividade? Porque eu ainda não construí a razão. Eu ainda estou lá melhorando. Então, ao agir por impulsividade, uma das primeiras características de agir por impulsividade é não considerar riscos. Olha que interessante. Então, quando teu pai te diz assim, ei, cara, não vai nesse bar aí na esquina, não, quando tu tem 16 anos, diz que nada, tem nada a ver, porque aí eles matam hoje, amarra 10 para matar amanhã, como a gente brinca às vezes assim, e aí ele tá certo, porque na realidade, tu não vai considerar isso, porque tu tá agindo por impulsividade, que nada, isso não acontece comigo. Bastava tu checar um pouquinho, quer saber? Eu vou ver os jornais aqui para ver se realmente acontece coisa ali, no mínimo, mas a gente não pensa. O que é agir por impulsividade? Agir sem pensar. O que é agir com racionalidade? Agir pensando. Então, quando a gente é mais jovem, por a gente não ter ainda a racionalidade, é normal, a gente vai agir por impulsividade. Então, uma das características é não considerar risco. Nesse caso, você entra pela porta da frente, por exemplo, porque você não está considerando risco de apreensão e reconhecimento. Quer ver uma coisa que é bem forte? Se a casa selecionada fica ao lado de um prédio. Por quê? Porque tem várias possibilidades de alguém olhar a tua ação. Essa galera é bem jovem.
Agora, para entrar pelo teto, além de você estar considerando esconder um pouco a tua ação, ainda tem a questão de uma habilidade específica. Escalar é uma habilidade específica que você desenvolve com o tempo. O próprio Código Penal fala escalada ou destreza para a subtração da coisa. Então, o próprio Código Penal, esquece psicologia agora, o próprio Código Penal fala em habilidades específicas, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que vai ter essas diferenciações, né? E a ação na cena do crime vai te dizer um monte de coisa. Então, por exemplo, o cara mais jovem, mais velho, ele vai cometer o crime de uma forma diferenciada. Essa moça levou um tiro na nuca. Então, eu disse, olha, é muito provável que quem matou essa moça seja policial. E aí eu pedi para ver onde o corpo sumiu, porque a análise do local é muito importante. Então, eu pedi, me mostra no mapa, no local, onde ela sumiu, quando ela sumiu, desapareceu, né? E onde o corpo foi encontrado. Aí, como estava sem luz, eles disseram para mim, professora, tem um quadro bem grande aqui, mas agora está tudo no escuro. Então, aí a luz voltou, já era perto de 10 horas da noite, a luz voltou. Eu digo, cadê o quadro que vocês disseram? Eles a gente foi lá e eles disseram, o corpo sumiu aqui, e aqui ela sumiu, aqui ela foi encontrada. Quando eu perguntei, o que é essa área livre aqui? Disseram, é um presídio, preste atenção. No lugar onde ela sumiu. E essa outra área livre aqui, o que é? É outro presídio. Até eles começaram a se tocar. Tem alguma coisa aqui, né? Eu digo, tá, qual desses presídios a pessoa... Todos dois a pessoa sai, albergados? Não, esse aqui tem albergado, esse aqui não. É interessante, porque o lugar onde ela foi encontrada também é uma entradinha assim na mata que algumas poucas pessoas conhecem, porque eles policiais que fazem... Quem é que faz vigilância de presídio? Policial militar, né? Eu não sabia nada do caso. Eu disse para eles, é policial, e eu apostaria mais no policial militar. Por quê? Me perguntaram, porque quem faz vigilância de presídio é policial militar. Esse presídio aqui é de segurança máxima, é onde o corpo estava. Esse local onde o corpo foi encontrado, quem botou aqui conhece esse local. Né? Porque eles se locomovem, os criminosos se locomovem por onde eles conhecem. Eu apostaria em um policial. Eu fiquei assim, sem querer falar, porque eu estava com policiais. Não, pode falar. Eu falei, e realmente, depois o caso foi solucionado, era um policial. É muito legal, eu até me arrepio, assim, quando eu vejo que você vai encaixando os fatos, encaixando assim. as coisas. O negócio do tiro na nuca tem um motivo específico que dá pra falar? Não, habilidade, você desenvolve determinadas habilidades, né? Então, esse cara é bem provável, né? De ser aquele... E era, né? Aquele policial corrupto, aquele policial que, com certeza, já se envolveu em determinadas execuções, que não necessariamente você tem conhecimento disso. Então, ele pega essa habilidade e vai aplicar em outras questões. É uma execução, crimes, né? Tipo, ele matou, ele sabia que ele ia matar, é um tiro só, já resolve. E o estupro também tinha alguma outra... Não, o estupro... Eita, agora eu não posso falar sobre isso, porque tinha um cara que andava com ele, basicamente, que poderia estar envolvido na questão do estupro. Aí, o que foi que aconteceu com esse cara? Esse cara, simplesmente, ele morreu. E morreu como? Eu perguntei, e morreu como? Ele morreu numa ação policial onde os dois estavam juntos. Entendi. Entendeu? Nunca se... Assim, porque esse cara já estava enterrado há muito tempo. Então, a polícia militar teria que exumar esse corpo, né? Para ver a ligação do cara com o estupro, porque tinha o DNA da menina. Mas aí, por questões até um pouco não lógicas, acabou não se fazendo isso, mas se solucionou o crime do envolvimento dele. Certo? Veja bem, é muito difícil lidar com essa situação, principalmente quando você está envolvendo a polícia, né? Ou seja, né, fica chato você dizer, gente, o próprio policial, até nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando tem isso, para eles é uma pedra no sapato. E a polícia da Paraíba foi muito direta com isso, resolveu o caso e tudo, mas ficava aquela, meu Deus, será que um policial... As pessoas ficam apreensivas, né, os próprios policiais, né?